Olá, eu li um texto de meditação espiritual que me tocou profundamente, me ajudou e quero hoje dividir com você porque pode te ajudar nas suas dificuldades, lutas, no desânimo, necessidade de sabedoria e de conhecer a si mesmo. Então, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Claramente aqui dentro do Vida e Saúde. Eu gosto muito de uma autora de assuntos de saúde, também de temas espirituais, uma escritora com mais livros traduzidos em mais idiomas no mundo. O texto que eu li, que vou agora comentar, é de autoria dela e tem o título Amigos Mais Chegado que um Irmão. Amigo Mais Chegado que um Irmão. Isso está publicado no livro Acima de Todo Nome, na página 53 da Casa Publicadora Brasileira, publicado em 2020. Essa autora é Ellen White. No livro de Provérbios, na Bíblia, no capítulo 18 e versículo 24, está escrito assim: quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão. Provérbios 18, 24. Vamos pensar na parte final desse texto que diz: há amigo mais chegado que um irmão. Talvez isso seja uma verdade em sua vida, não é mesmo? Ou talvez para alguns de vocês o maior amigo seu, a maior amiga sua, pode ser um irmão ou irmã biológico. Mas com alguma frequência, o maior amigo de uma pessoa não é um parente, mas talvez um colega de trabalho, um vizinho, um colega da escola ou da faculdade. Entretanto, mesmo os melhores amigos podem nos frustrar. Você pode decepcionar seu melhor amigo, sua melhor amiga, mesmo sem querer, sem ter a intenção de fazer isso. E dói, não é? Precisamos nos lembrar que qualquer ser humano, e nós estamos incluídos também, claro, não consegue ser o tempo todo perfeito, sem falhar, sem decepcionar. Isso acaba causando uma tristeza, uma ansiedade e, às vezes, raiva. É importante, vez ou outra, dizer a nós mesmos que não existe uma pessoa que seja perfeita para nós e nem nós somos perfeitos para os outros. Por isso, o humanismo é um perigo quando usamos essa palavra humanismo no sentido de ter o ser humano como fonte exclusiva de ajuda. Sim, Deus usa pessoas para ajudar pessoas, mas a fonte final e perfeita de ajuda para nós não é uma pessoa, mas Ele, Deus, o Criador do universo. A autora que eu citei, Ellen White, aconselhando uma pessoa que estava desanimada, triste, com falta de sabedoria e necessitava de conhecer melhor a ela mesma, essa autora disse assim: o Senhor não deixou você sozinho, o Senhor Deus, né? Ele olha para você com terna compaixão. Se você se aproximar de Cristo, faminto e sedento pelo pão e pela água da vida, o poder do Jesus que habita no seu interior quebrará o egoísmo duro e frio, que é o oposto da simpatia. Esta pessoa lutava com o seu egoísmo, com o egoísmo dela. Nós nascemos egoístas. As crianças pequenas, mesmo com a relativa pureza e ingenuidade delas, manifestam atitudes egocêntricas desde pequenas. Isso revela que há um problema genético na natureza humana. E esse problema, o egoísmo, tem origem espiritual, não psicológica. Por isso, saúde precisa ser entendida como a busca pelo bem-estar físico, mental, social e também espiritual. Veja que na Bíblia o erudito apóstolo Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 14. O homem natural a que ele se refere é a pessoa normal, sem discernimento espiritual, mesmo com doutorado em alguma área da ciência. Por isso, Jesus nos chama para nos fazer homens e mulheres espirituais, com discernimento da dimensão espiritual da vida, saindo da mesmice, do ordinário para o extraordinário. E com isso, recebermos vitórias diárias sobre nosso egoísmo. Pensando nessa dimensão espiritual e deixando um pouquinho de lado a área psicológica da pessoa, a escritora disse para aquela mulher aflita o seguinte: Cristo bate à porta do seu coração pedindo para entrar. Ele baterá em vão? Você recusará a sua entrada ou o receberá como convidado de honra? Não deixe de recepcioná-lo, pois o amor de Jesus tem mais valor do que o mundo inteiro.
Queridos, isso não é mais uma filosofia, é uma realidade. A vida espiritual é uma realidade, ela é sobrenatural, ou seja, acima do natural. Somos chamados por Deus para experiências sobrenaturais, não no sentido místico ou assustador, não é isso, mas na obtenção de mudanças importantes em nosso caráter que a ajuda psicológica profissional não tem poder de produzir porque não é da área dela, e sim da dimensão religiosa ou espiritual. A escritora Ellen White disse algo mais no aconselhamento para aquela pessoa desanimada, falando assim: talvez você imagine que ninguém de fato entende a sua situação, mas há alguém com A maiúsculo familiarizado com cada circunstância. Ele sabe que você não tem força nem sabedoria, nem sequer entende as próprias necessidades pessoais. Eu vou repetir as 3 características que ela disse faltarem naquele indivíduo: força, sabedoria e autoconhecimento. Você sente falta disso na sua vida? Você sente falta de força para viver por causa de lutas dentro de si mesma, de si mesmo, e lutas com outras pessoas e circunstâncias? Você sente que precisa de sabedoria para o bom uso dela? Você tem percebido que quando quer fazer algo, faz outra coisa que atrapalha, que produz culpa, que machuca você mesmo e as pessoas que você ama, e por isso precisa conhecer melhor a si mesmo? A Escritura diz, então, que você pode confiar nas promessas que Deus fez e que estão relatadas na Bíblia. E ela comenta dizendo assim: haverá ocasiões em que talvez você sinta vontade de chorar, porque perdeu a alegria e a esperança no Senhor. Mas Cristo lhe diz: abra a porta do seu coração e me deixe entrar. Jesus é o amigo mais chegado que o irmão. E a ele você pode contar todas as provas, todas as tristezas e todas as necessidades. Ele lhe ensinará muitas coisas mais valiosas do que o ouro e a prata. Também lhe concederá paz e alegria. Que lindo, não é? Então Jesus vai te dar a paz e alegria acima dos seus sofrimentos. Eu quis trazer essa reflexão espiritual para você hoje porque, como médico psiquiatra, aprendi que certos sofrimentos mentais que nos atingem só podem ter solução no mundo espiritual, em Deus, em Jesus Cristo, o Deus maravilhoso que vai te ajudar agora. Fale com Ele, abra seu coração a Ele em uma oração particular, usando suas próprias palavras e crendo que Ele te perdoa, te fortalece e te dará a paz e alegria serena. Jesus é um amigo mais chegado que um irmão, que um pai, que uma mãe, que um marido, que uma esposa. Se entregue a Ele agora. Então, você pode realmente ir desenvolvendo essa espiritualidade. E eu queria só explicar, há uma diferença entre religião e espiritualidade, né? A religiosidade e a espiritualidade. Tem pessoas que são religiosas, ou seja, que frequentam determinada igreja, igreja ABCD, mas não são pessoas espirituais. E tem pessoas que são espirituais e que ainda não estão frequentando nenhuma igreja. Eu me lembro de um milagre que Jesus fez, que foi a cura do servo do centurião. O centurião é aquele comandante de um pelotão do exército, né? Naquele tempo de Cristo. Aquele centurião era pagão, não acreditava em Deus nenhum, mas ele tinha uma espiritualidade, ele tinha uma sensibilidade espiritual, ele tinha ouvido falar de Jesus e ele acreditou que Jesus poderia curar o empregado dele, o servo dele. E Jesus curou. E quando Jesus ouviu, quando esse centurião pediu a Jesus que o ajudasse a curar o servo, Jesus admirou da fé desse indivíduo, pagão, né? Então Jesus percebeu a espiritualidade dele, esse indivíduo certamente já estava respondendo ao toque do Espírito Santo na vida dele, e Jesus até repreendeu os judeus que estavam ali, né? Dizendo: eu nunca vi uma fé dessa na igreja, né? Ou Israel, né? Então, procure desenvolver a sua espiritualidade, não só frequentando uma igreja A, B, C ou D, mas você estudando a palavra de Deus, você orando mais, você ajudando as pessoas, você pedindo a Deus que te ilumine para você conhecer melhor o seu caráter e pela força dele e consertando gradativamente os seus defeitos de caráter. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Até o próximo, Claramente.